Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Alegria estarmos juntos na presença do Senhor. Aqui Pastor Gedeon Júnior e continuamos com o Apocalipse. Nós estudamos e andamos bastante nestes 2 dias. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com cada um dos irmãos compartilhando sua palavra. Agradecer nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança, o ministério pela confiança e o carinho de sua audiência. Muito obrigado, estamos juntos. Voltando então para as 7 taças e a segunda parte da grande tribulação. Nós sabemos que, segundo Daniel, a grande tribulação é a 70ª semana sobre o povo de Daniel, ou seja, os judeus. 7 anos, então, estão determinados sobre esse povo, e a grande tribulação se divide em 3 anos e meio. A primeira parte, 3 anos e meio a segunda parte. E ela ocupa simplesmente 2/3 de todo o livro do Apocalipse. É interessante notar que, na primeira grande parte da tribulação, nós vimos exatamente os 3 grandes fatos. Primeiro, surgimento do anticristo. Segundo, ascensão do anticristo, que à medida que forem abertos os selos nos céus, ele receberá da parte de Cristo poder para vencer, ou seja, capacidade para poder administrar o mundo no momento de caos que será a primeira parte da grande tribulação, ok? E crescerá, politicamente crescerá, será o maior líder de todos os tempos e, obviamente, vencerá cada uma das dificuldades da administração no primeiro momento. Posteriormente, virá a segunda grande parte da grande tribulação, aonde este personagem gozará de muito grande reputação e um louvor tão grande da sociedade que ele colocará a mão entre as pernas, né? Os eventos centrais são as 7 taças, ele acreditando que é alguma coisa, quebra o pacto de paz com Israel, invade Israel, entra no templo, profana o templo, chama todo mundo para adorá-lo, o mundo vai adorar, o falso profeta nesse momento impõe a marca da besta 666 e, obviamente, aí vem o grande Armagedon. Então, nós estamos exatamente no estudo do capítulo 16, que é o estudo referente às 7 taças da ira de Deus. Aqui, irmãos, não haverá mais misericórdia. Aqui é simples juízo de Deus sendo derramado. E este quadro, eu creio que ficou bem patente na lembrança de cada um dos irmãos quando o 7º anjo, ao tocar a 7ª trombeta, chama estes 7 anjos novos para o derramar do cálice da ira de Deus. E cada um, veja que cada um tem a taça da ira completamente cheia. Porque chega um momento em que o amor e a misericórdia de Deus cessam e agora você tem derramar somente da ira. A ira começa desde o primeiro selo aberto, porque a libertação do anticristo é sim produto da ira de Deus. Assim como em Romanos os homens não glorificaram a Deus e Deus os entregou a espíritos imundos para se desonrarem, como diz Paulo escrevendo aos irmãos na igreja de Roma, desde a primeira abertura do primeiro selo, Deus entrega a humanidade ao anticristo, que sai para vencer a esse espírito absolutamente horrível, esse ser absolutamente vil que vai contra Deus e tudo que significa questão relacionada ao Cordeiro. Então, a ira se demonstra
desde o momento em que a humanidade é entregue ao espírito do anticristo. A ira se demonstra dos céus desde o momento em que a humanidade é entregue ao erro e ao homem da iniquidade. Só que, durante a primeira parte, veja comigo, a primeira parte, que é o abrir dos 7 selos, e aí cada selo vai sendo aberto, e eu creio que você se lembre até da sequência. Anticristo, depois vem o cavalo vermelho, depois o cavalo negro, depois o cavalo amarelo, e obviamente você vai vendo a ira de Deus sendo derramada, mas grande misericórdia também sendo derramada. Porque durante o período dos 7 selos, você não se esqueça que existirão 144 mil judeus pregando aqui o Evangelho eterno, existirá também por parte do Senhor Deus a presença das 2 testemunhas, e este grupo de pessoas leva a verdade última do Evangelho e a última porta da graça e da misericórdia aberta para todos. Não se esqueça que com a abertura do 7º selo, você tem o chamar de 7 anjos com 7 trombetas, simplesmente derramando também da ira de Deus. Só que aqui, no derramar das 7 trombetas, ainda existe muito de misericórdia. Não é toda a natureza que é atingida, é uma terça parte. Não é todo o sol e todas as estrelas, é uma terça parte. Não são todos os homens, é a terça parte. É como se Deus ainda estivesse dizendo, ainda há misericórdia, ainda há misericórdia, ainda há graça. Mas quando o 7º anjo toca a 7ª trombeta, meu amado irmão, acabou a graça e a misericórdia. Agora são as 7 taças da ira de Deus, e agora é ira sem misericórdia. É ira sem misericórdia. E pelo que já estudamos juntos, você não se esqueça. A sequência é exatamente essa. Não se esqueça do leão da tribo de Judá, que saiu e venceu, e este livro aqui, o livro dos 7 selos, ele abrirá. Abrirá um por um dos selos. E o que há de interessante é, você se lembra que entre o 6º e o 7º selo tem o primeiro parênteses, que é aquele momento de misericórdia, de graça, de amor, que está exatamente em Apocalipse 7, quando nos mostra os 144 mil trabalhando na terra, e quando nos mostra exatamente a visão daqueles que são mortos durante a grande tribulação subindo aos céus. Mas quando o 7º selo é aberto, o que acontece? Olhe para cá. Olhe para cá. 7 anjos são chamados para tocar suas trombetas. E aí se tocam 4 primeiras trombetas e algo horrível no mundo acontece, já estudamos, mas tem um pequeno parênteses. Tem um segundo parênteses, que é justamente o que está aqui no querido capítulo 10, aonde João simplesmente vê de forma maravilhosa, no capítulo 9, anjos vindo e dizendo, olha, se arrependam, se arrependam, ai do que ainda está por vir, ai do que está por vir. Isso está exatamente em Apocalipse 8, versículo 13, então vi e ouvi uma águia que voando no meio dos céus dizia, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos 3 anjos que ainda vão vir tocar as trombetas. E aí vem a 5ª trombeta, e aí espíritos horríveis são soltos no mundo, e os homens terão tormento tão grande que procurarão a morte fugirá deles. E aí vem a 6ª trombeta, e simplesmente com a 6ª trombeta você tem os 4 grandes anjos que estavam presos no Eufrates, sendo soltos por Deus, e eles vindo, e uma grande guerra ocorre, com a morte de simplesmente um
terço dos homens. E aí vem mais 2 parênteses. Então, olha que interessante. Você tem parênteses que são estes momentos clássicos em que Deus dá uma cessada no derramar da sua ira para simplesmente os homens respirarem um pouco e terem maior acesso à graça de Deus. E o que eu acho interessante é que nesses parênteses entre a sexta e a sétima trombeta, você tem exatamente a visão do grande anjo que entrega a João o livrinho, e você tem a visão das 2 testemunhas do santuário, e aí, depois das 2 testemunhas e dos santuários, aí você tem a sétima trombeta. E a sétima trombeta é onde nós estamos, exatamente aqui onde nós estamos. A sétima trombeta é simplesmente se chamando 7 anjos para o derramar da ira completa e agora sem misericórdia da parte de Deus. Ué, pastor, mas eu estou vendo aqui um parênteses aqui, não haverá misericórdia aqui? Não, você vai ver que esse parênteses aqui não é de misericórdia. Olha que interessante. Primeira taça, se lembra dela? A primeira taça é exatamente aquele momento horrível e terrível, onde simplesmente você tem um grande flagelo caindo sobre a terra e todos os homens sendo atingidos por uma infeliz doença. Úlceras malignas e perniciosas caem sobre todos os que adoram a besta. Aí vem a segunda taça. A segunda taça é derramada sobre o mar e você se recorda que simplesmente todo o mar vira sangue, acabando com toda a viabilidade da vida marinha, da vida aquática e da possibilidade de um homem simplesmente dessalinizar o mar para tomar sua água. Mas calma que a coisa ainda piora, vem a terceira taça da ira. E a terceira taça da ira é exatamente num período um pouco mais longo, devagar, mas eficaz, simplesmente caindo sobre todos os mares. Todos os mares agora cai sobre todas as fontes e cai simplesmente sobre toda a água doce da terra, também o cálice da ira de Deus, e a humanidade vai devagarzinho ficando sem fontes, ficando sem água, e o desespero vai tomando. E existe uma explicação para isso, existe. Assim como derramaram o sangue dos justos, o sangue dos profetas, o sangue dos santos, Deus agora diz, bebam também sangue, agora tomem sangue, para que vocês fiquem espertos e nunca mais brinquem. Aí vem a quarta taça da ira caindo. E essa foi fantástica, porque essa simplesmente há uma ampliação terrível do poder de calor e de aquecimento do sol, que simplesmente homens foram queimados com intenso calor que vem do sol e não se arrependem, praguejam contra Deus, e aí vem o quinto flagelo, que é a quinta taça sendo derramada, e a taça cai sobre o próprio trono da besta. E todos ficam assustados, meu Deus, como o homem mais fantástico, que dominava tudo, que tinha capacidade de fazer tudo, agora tem sobre ele, sobre o seu trono, esse flagelo. A Bíblia chega a dizer que o trono da besta se transformou em trevas e houve um derramar de uma dor tão grande sobre todos os homens que simplesmente mordiam a língua por causa da dor. Se lembra da aula de ontem? Pois é. E aí agora chegou o sexto flagelo,
a sexta taça sendo derramada e algo interessante aconteceu. O que aconteceu? A sexta taça sendo derramada, secou-se o rio Eufrates. Sim, sim, eu estou aqui exatamente em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas caíram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascer do sol. Então, quando você seca com com o sexto cálice da ira, o rio Eufrates, simplesmente você tem, na narrativa bíblica, um parênteses. Só que agora não é mais parênteses de misericórdia como foi os outros. Você tem um parênteses que diz exatamente o seguinte: é o último intervalo, e é o intervalo que prepara as nações para a grande guerra do Armagedon. Acompanhe comigo, por gentileza, o texto bíblico. Olha o que diz o texto. Vamos ler juntos. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, ou seja, esses três personagens, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos do demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que a sexta taça da ira, que é o retirar do Eufrates, esse rio fundamental e importante para a humanidade, porque, segundo o Jardim do Éden e segundo Gênesis, o Eufrates é rio que banha o mundo desde o início, desde o início. E aí você tem um rio de muita importância secando-se, e aí você tem esses três grandes personagens, Satanás, a besta, que é o anticristo, o falso profeta, o dragão, a besta e o falso profeta, simplesmente deles saindo espíritos imundos, chamando todos os povos para se congregar e para ir atacar Israel. Eles sabem que o ataque a Israel, a ida contra Israel, era a ida contra o próprio Deus, que ainda estará aqui na terra. A igreja já está no céu, mas Israel será terrivelmente perseguido neste momento. E o que eu acho interessante, é que são espíritos imundos. E o mundo vai seguir os três para a grande guerra do Armagedon, porque eles são prodigiosos, eles fazem prodígios, sim, no espírito de mentira, mas fazem prodígios. Eu gostei muito desse comentário aqui, que os irmãos que prepararam esse slide colocaram, eu achei fantástico. Da trindade maligna saíram três espíritos imundos semelhantes a rãs. Eles são apropriadamente comparados e repelentes como as rãs. Assim como as rãs coacham à noite nos pântanos e charcos, assim também esses espíritos imundos das trevas, simplesmente eles ensinam mentiras na sujeira das suas terríveis imundícies. Então veja que o mundo agora, eles simplesmente interpretam todas as calamidades que estão acontecendo, que não são poucas, das 6 taças derramadas e que vimos até onde, interpretam como atividade da parte do Altíssimo, e eles olham para o último restolho de povo de Deus na face da terra, que é Israel, e vão para Israel simplesmente para acabar com os israelitas. E aí o que é interessante é que o texto continua dizendo assim, versículo 15, venha comigo. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas.
Ué, Deus está falando com quem aqui? Com Israel. A igreja já está no céu. A igreja já está no céu. Peraí, pastor, existirá a chance de então Israel se acertar com Deus exatamente num momento como esse? Sim. Essa segunda parte da grande tribulação, ela é um aperto como nunca que Israel vai passar para reconhecer o Messias e ser salvo. E olha, isso aqui chegará a eles. Eu não sei como, mas isso aqui chegará a eles. E eles terão noção, e eles verão a Cristo, e reconhecerão o seu irmão ferido, e terão a salvação, porque se converterão. Agora o versículo 16 simplesmente diz que todos aqueles que forem enganados pela besta, pelo falso profeta, pelo anticristo, eles vão se congregar num local hebreu chamado o quê? Armagedon. Então veja que eles interpretam politicamente, socialmente, economicamente, religiosamente tudo o que está ocorrendo de ruim com eles como vindo dos céus. E o único povo dos céus que ainda estará na terra, o restolho do povo de Deus é Israel. Porque aqui toda a igreja estará no céu. E lembre-se, até aqueles que pensam diferente da gente, que pensam que Deus livrará o seu povo só e só, no meio da grande tribulação, um segundo antes do derramar das 7 taças da ira, até esses dizem que a igreja estará no céu diante disso. Então eles virão contra Israel. Contra Israel. E é por isso que esse comentário aqui é muito importante. Deus deixa o mundo ser enganado para pensar que podem lutar contra o povo de Deus e ganhar. Quem é o povo de Deus que ainda está na terra? Nesse momento, Israel. Os exércitos do mundo, talvez a Terceira Guerra Mundial, chegam no Vale do Armagedon. Então veja que você tem entre a 6ª taça e a 7ª, este intervalo explicando que um espírito imundo seria derramado e levaria todos a se congregarem contra Israel no Armagedon. Mas não se esqueça, ainda existe o quê? Olhe para cá, a 7ª taça. A 6ª foi secando o rio Eufrates, mas a 7ª ainda existe. E assim diz a palavra de Deus, que a 7ª taça é o maior de todos os terremotos. O maior de todos os terremotos. Olha o que diz o versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Agora a taça é derramada no ar, ou seja, atingirá o mundo inteiro. E saiu uma grande voz do templo, no céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos. Veja, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. E não é qualquer terremoto, como nunca houve e nunca haverá depois. Nunca houve e nunca haverá depois. E desde que há homens sobre a terra, tal foi este grande terremoto. Olha que interessante, né? Tudo que você tem de terremoto até hoje será um nada diante deste que será o derramar da 7ª taça. E a grande cidade fendeu-se em parte. Você pode imaginar isso? As cidades abrindo, tá? E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus. Para o quê? Para o quê? Para simplesmente lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Tá vendo? Não há misericórdia. Gente, a descrição é assombrosa a partir de agora. Veja, e toda a ilha fugiu. Montes não se acharam. É um terremoto de escalas inimagináveis. E sobre os homens caiu do céu grande saraiva, pedra com peso de 1 talento sobre os homens.
E mesmo assim eles ainda blasfemavam por causa da praga da grande saraiva, porque grande foi a praga. É muito interessante, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem gente que diz que uma pedra de um talento tem em média 20 quilos. 20 quilos. Já imaginou isso caindo sobre a terra e atingindo vários homens? Eu já ouvi falar que chega a 30 quilos, mas eu creio que a melhor medição realmente está na Bíblia. Eu creio que Shed, se não me falha a memória, e eu creio que lá diga 20 quilos. Agora, olha a imagem. Você pode imaginar uma coisa dessa? E mesmo com tudo isso, os homens se direcionam ao Armagedon, acreditando que Israel é a causa de todas estas calamidades. Todas estas calamidades. Amados irmãos, então o capítulo 16 nos fala de 7 taças da ira de Deus. A primeira, se lembra dela? Olha a segunda. Sim, tudo se transformando em sangue. A terceira, as fontes com muita calma acabando. A quarta, o sol num calor tão intenso que queima a todos. A quinta, o próprio trono da besta é atingido e ele nada consegue fazer. A sexta é literalmente a taça esvaziar o Eufrates, criando possibilidade para que todos os homens venham. E aí, um espírito de engano sai. A besta, o anticristo e o dragão levam todos para o Armagedon, para a grande guerra. E a sétima é o maior terremoto de todos os tempos, com queda de saraivas de um talento. Meu Deus do céu. Amados irmãos, que bom que lavamos o nosso sangue nas vestiduras do Cordeiro e veremos do céu tudo isso. Veremos do céu cada um desses passos. Louvado seja o nome do Senhor, que em Tessalonicenses diz que nós fomos salvos para não participar do dia da ira. E em Apocalipse diz, como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia da ira que há de vir sobre toda a terra. Deus abençoe a todos. Até amanhã e a paz do Senhor.